joia. Então, hoje, eu preparei já aqui esse início, né? Deixei um resumão. Então, relembrando, né? O que a gente já fez nas aulas anteriores. Tem um sisteminha aí, né? O sisteminha, cada pontinho desse aqui é um assunto diferente. Dentro dos assuntos eu posso usar espaçamento ou setinhas, tá? Então, só para facilitar a leitura e distribuição das informações. Então, a gente viu, não na aula passada, também na aula passada, mas já tem umas 3 semanas que a gente tem discutido a questão da coleta e organização de dados, né? Eles podem ser organizados de 3 maneiras: em conjunto simples, tabela de frequência sem agrupamento e tabela de frequência com agrupamento, perfeito? São as 3 maneiras mais tradicionais da gente reunir informação. O conjunto simples eu deixo assim, mas é uma nomenclatura bem informal, tá bom? É quando, e de fato, é a primeira captura de informações, de dados estatísticos que você faz. Quero saber a idade aqui das pessoas do meu bairro, da minha rua. Então, vou batendo de casa em casa, perguntando qual que é a sua idade. E vou anotando no papelzinho, na sequência. Então, a primeira casa aqui, o dono falou que tem 40 anos. Na vizinha ali tem 53 anos. E assim por diante, você vai adicionando essas informações separadas por vírgula, aí num conjuntinho bem simples, tá? Ou, uma vez que você tenha já feito isso, você pode tratar esses dados numa tabela de frequências com ou sem agrupamento, né? E as frequências que a gente vai incluir aí são as frequências, né, simples, frequência total, frequência relativa, frequência acumulada, crescente ou decrescente, perfeito? Então, esses são os casos de agrupamento de dados. O último, com agrupamento, é quando você não vê muita repetição, ou você vai perguntando as idades, como foi o exemplo que eu dei aqui do pessoal da rua, e ao invés de fazer uma tabela com, sei lá, perguntei para 50 pessoas aqui na rua, né, para as famílias das casas aí, e aí tem tudo que é tipo de idade, tem recém-nascido com 0 ano, né, tem criança de 2, 3, tem crianças mais velhas, adolescentes, adultos, idosos e tal. Então, você pode dividir por faixas, é uma opção sua. Ah, não, de 0 até 12 anos, né, as crianças. Quantas são? Tá. De 12, né, 12 anos e um dia até 18 anos, são os adolescentes. De 18 anos e um dia até, sei lá, 60 anos, são os adultos. 60 anos ou mais são os idosos. Então, você dividiu por classes ou agrupamento. Tá joia? Só relembrando, não vou ficar escrevendo isso, mas tem no material da semana passada, da semana retrasada, isso foi trabalhado exaustivamente. Perfeito? Então, para cada uma dessas formas de agrupar dados, né, informações estatísticas, a gente vai trabalhar com as medidas de tendência. Então, as medidas de tendência são 3: média, mediana, que a gente já viu as duas na aula passada, e moda, que é a terceira que a gente vai ver hoje. São 3 tipos de medida de tendência. O que são medidas de tendência? Né? Você tem uma tabela, um conjunto de dados, você tem, né, em geral, vários números ali, várias informações distribuídas. As medidas de tendência são um único número, ela vai te dar um único número que é representativo daquela distribuição, daquela sua tabela, daquele seu conjunto. Tá? Então, como são 3 medidas de tendência e também são aqui, né, mais 3 formas de organizar os dados, eu vou ter 9 no total, né? 9 maneiras de calcular no total. Então, média, por exemplo, é o primeiro caso aqui, média. A gente vai calcular a média para conjunto simples, a média para tabela de frequência sem agrupamento e a média para tabela de frequência com agrupamento. Tá? Então, aí você vê que tem 3 cálculos de média. A média a gente representa pela letrinha X, que sempre vai representar para a gente o elemento, tá? E a barrinha em cima. Essa barrinha em cima caracteriza, então, que é a média daquela variável, da nossa variável. No meu caso, aqui no meu exemplo, a idade dos vizinhos, né? Então, qual é a idade média dos vizinhos? Então, a idade para a gente vai ser a variável X, se a idade média, X barra, tá bem? Então, eu coloquei em verde, logo na frente aqui,
uma definição um pouco informal do que seria a média, né? Então, a média é um número representativo de todo o seu conjunto, da sua tabela de dados, e que ele é equidistante de todos os elementos, tá? Uma forma de você pensar a média, equidistante, não é o ponto do meio, em primeiro lugar, né? Primeira coisa, não é o valor intermediário, isso não é média, tá? O valor intermediário a gente vai ver depois, já viu semana passada, que é a mediana. A média é esse valor equidistante, tá? Ou se você pensar assim, numa balança de 2 pratos, seria o ponto de equilíbrio. Depois eu vou tentar exemplificar isso para vocês, tá? Então, vou fazer as médias para os 3 tipos, aqui, a gente já fez, né? Vamos relembrar rapidamente aqui. Então, para o primeiro tipo, que seria para o conjunto simples, o caso 1, a média é dada por essa expressão aí, então nada mais é do que a soma de todos os elementos, esse símbolo aqui representa somatório de todos os elementos, né? O x1 é o primeiro elemento, x2, x3, x4, até o último lá, dividido pelo total. É o caso mais simples e mais comum, né? Quando você faz 5 provas, então, como é que você calcula a sua média no fim do ano, no fim do semestre? Eu somo as 5 notas e divido por 5, né? Dentro daquela disciplina, eu fiz 5 provas, somei as 5 notas, dividi por 5, que é o total, né? O 5 aqui é o número total. Obtenho a minha nota média. Simples assim. Aqui eu tenho um exemplo, olha. Então, tem um conjunto simples, tá? Com 4 elementos. 4 elementos, tá certo. 1, 3. Então, 1, 3, 5 e 23. São os 4 elementos. Se eu quiser determinar a média, basta, então, eu aplicar a formulinha, um conjunto simples, somo todos os elementos, somo aqui todos eles, e divido pelo total. O total é 4. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 23, 32. Está aqui a soma. Deu 32. Dividido por 4, resulta 8. Então, a gente diz que o valor médio é 8. Tá? Você vê que 8 nem existe aqui nesse conjunto. Não é nenhum elemento. Poderia até dar um valor, né? Desse 5. Tudo bem, poderia acontecer. Mas, em geral, a média não precisa ser um dos elementos, tá? Ao contrário da mediana, que necessariamente é o valor de um dos elementos ali. Perfeito, então é o 8. Eu tentei fazer uma representação aqui, ó, gráfica, né, geométrica, do problema. Então, eu tenho os elementos em preto, né, os 4 elementos, 1, 3, 5 e 23, e representei ali a média, que é o valor 8, né, em verde, tá aqui a média. Portanto, deixa eu limpar aqui, ó, a média. Bom, dá para ver nesse exemplo, bem simplesinho, eu fiz de propósito, bem simplesinho, que a média definitivamente não é um valor intermediário, né? Você vê que nessa escala de 1 até 23, o valor intermediário estaria ali perto do 12, 11,5, uma coisa assim, né? Então, deu 8. Não está no meio, não é o valor do meio. Aí o que eu dizia para vocês ali em cima, na definição que eu fiz em verde também, ele é o valor equidistante, seria uma espécie de equilíbrio, né? Um número representativo, primeira coisa. Se eu quisesse trocar todos aqueles números lá, originais, 1, 3, 5, 23, por algum número que fosse mais ou menos representativo de todos eles, seria o número 8. Tá? Exemplo seria as notas, né? Tudo bem que a gente não tira 23 numa prova, mas você poderia pensar nisso aí. Em nota, em idade, esse tipo de coisa. Mas deixa eu mostrar para vocês a ideia do equidistante, né? Que eu estava dizendo lá. Veja, vamos medir a partir da média a distância dela para os elementos. Por exemplo, lá para o cara lá da frente. A distância dele é, para eu chegar lá, 8, eu tenho que somar 15, né? Então a distância é 15 unidades. 15 unidades para a direita. 15 unidades para a direita. E se a gente fizer análise para os outros aí, né? Por exemplo, do 8 para o 5, eu tenho que subtrair 3 unidades. Concorda comigo? E na sequência, do 8 para o 3, o que eu tenho que fazer? Para eu chegar no 3, eu tenho que subtrair 5 unidades. E do 8 para o 1, para eu chegar no 1, eu tenho que subtrair 7 unidades. Então, a média, tá certo? Eu tenho um conjunto ali, original. Fomos lá e calculamos a média. O valor médio, a gente acabou de obter, deu 8. Então, eu estou traçando aqui tanto a média, o elemento médio, numa reta numérica, como os demais elementos, né?
Deveria ter usado outras cores aqui, mas passou, né? Não sei se dá para mexer aqui agora, vamos ver. Deixar em rosa. Pronto. Aqui. E aqui também, né? Então, veja. O que eu quero dizer com equidistância? Tá bom? Para a direita, eu tenho 15 unidades. Tá? Esse 8 aí, ó, tem 15 unidades para a direita. Para a esquerda, eu tenho 3 valores diferentes. Eu tenho que ver a distância dos 3 valores. Então, se você somar 5 negativo, né, com 3 negativo e com 7 negativo, tranquilamente você vê que 7 com 3 dá 10, né, menos 10. Com 5 negativo dá menos 15. Então, repara, o 8 está afastado em relação aos números, os elementos da direita, de 15 unidades. Tá? E de todos os elementos da esquerda, ele também tem uma distância, né, de 15 unidades. Por isso que a gente diz que ele é equidistante, entre aspas, aí. Ou seria uma espécie de ponto de equilíbrio. Tá? É um número representativo, mas é isso que eu quero dizer, a ideia de média. Tá joia? Então, eu vou limpar aqui para não ficar muito poluído, mas a ideia da média é exatamente essa aí. Você tem um número, tá? Que ele está a uma distância igual de todos os elementos, à direita e à esquerda. Então, olhando para a direita, você vê que ele está 15 unidades. E se você somar todas as distâncias para a esquerda, você vai ver que ele também está 15 unidades. Tá bom? Essa que é a ideia aí, Hillary, da equidistância, tá bom? Obviamente, eu pus aspas lá naquele equidistância, porque o conceito de equidistância, na verdade, né, geometricamente falando, seria um elemento que está exatamente a mesma distância de todos os outros elementos. Eu estou falando equidistância aqui lateral, tá? Equidistância lateral. Então, em relação à galera que está para a direita, a distância é 15. E em relação à galera que está para a esquerda, todos esses elementos da esquerda, também é 15. Claro que eu tenho que somar todas as distâncias individuais aí, tá bom? Essa é a ideia, mas o enfoque não é esse. O enfoque aqui é na obtenção dos valores, no cálculo. Tudo bem? Aqui eu só quis fazer um parênteses para tentar, né, discutir com vocês a implicação prática, ou pelo menos geométrica disso, tá bom? Então, é bem fácil de ver no caso da média para conjunto simples, que é conhecido, todas as médias são conhecidas como médias aritméticas, né? Aqui a primeira, o item 1, é realmente conhecido como média aritmética simples, ou simplesmente média simples. Tá? Na sequência, a gente tem o 2 aqui. O 2 é para dados agrupados em tabelas como esse, né? Sem classe, sem agrupamento aqui. Então fiz um exemplo bem simplesinho, né? E o que essa tabela está dizendo para a gente aqui, tá? Então, eu vou fazer uma pausa aqui. A Hillary perguntou, o Alan perguntou. Por que deu 15 para a esquerda, né? Vou voltar lá e depois eu retorno aqui para o ponto 2, tá? Olha aí, turma. Do 8 para o 5, eu tenho uma variação de 3 unidades. Do 8 para o 3, eu tenho uma variação de 5 unidades. Do 8 para o 1, eu tenho uma variação de 7 unidades. Se você juntar aí, ó, 7 mais 5 dá 12. 12 mais 3, 15. Então, todos os deslocamentos para a esquerda, dos elementos da esquerda, somam 15. Tá? E se você fizer do 8 até o 23, também soma 15. Claro que é 15 para a direita, num caso, 15 para a esquerda, no outro caso. Tá joia, moçada? Foi por isso que deu. Perfeito. Então, prosseguindo aqui, a gente tem a tabela que eu destaquei, né? Uma tabela com uma coluna tem os elementos são 1, 2, 3, né? As respostas, 1, 2, 3. Quantos irmãos você tem? 1. Não, eu tenho 2, ou tenho 3. Tá? E as frequências simples, tá? Ou seja, o número de repetições desses elementos aí. Então, se eu perguntasse para vocês, a resposta 2
ela apareceu quantas vezes nessa tabela, assim? Ela repete quantas vezes nessa tabela? Olhando aí para ela. Só de olhar. Tranquilamente, né? A frequência simples dela é 4. Ou seja, se você fosse montar uma tabela mesmo, um conjunto simples, através da tabela, você pegar 8 vezes o 1, né? Porque é o número de repetições. Depois ia colocar o 2, 2, 2, 2, 4 vezes, depois o 3, uma única vez. Então você ia ter a tabela. Não é isso que a gente quer. Essa tabela ela enxuga toda essa informação aí, grandona, né? Eu nem coloquei a quantidade total de 1. E a gente tem as frequências para dizer justamente isso, o número de repetições. Então, na hora de você calcular a média, num caso desse, você tem que levar em conta, claro, as repetições. Né? Eu não tenho só um elemento 1, um elemento 2 e um elemento 3. Aí eu somo 1 mais 2 mais 3 e divido por 3. Eu não tenho 3 elementos, na verdade. Né? Se você fizer a soma aqui, você vai ver que tem 8 mais 4, 12 e 1, 13 elementos no total. Tá? E eles estão distribuídos entre os valores 1, 2 e 3. Então, o total de elementos é 13. Tá? A soma aí. Então, a gente tem que levar em conta o fator frequência, que é o peso, né? É a ponderação que a gente faz, a quantidade de repetições que aquele elemento tem. Né? Isso fica fácil de ver quando você, né, abre o conjunto, como eu abri ali, e você vai somar, se fosse fazer uma tabelinha, num conjuntinho simples, tantas vezes quantas ele repete. Ou somar um elemento n vezes, né? Ele apareceu 8 vezes, é a mesma coisa que pegar aquele número e multiplicar por 8. Por isso que a gente multiplica pela frequência. Né? E aqui embaixo, continua sendo mais ou menos o que a gente já tinha, divide pela quantidade total. Tá? Nada mais é do que a soma das frequências simples, ou a frequência total. Então, para esse nosso exemplo, o que a gente faz? O elemento vezes a frequência dele, 1 vezes 8. Está aqui, ó, 1 vezes 8. Mais, porque é uma somatória, ó, é uma soma. Soma do quê? Disso aqui. Primeiro elemento, x1 vezes o f1, está aí, 1 vezes 8. Agora, mais o x2 vezes o f2. x2 está aqui, o f2 está ali. 2 vezes 4. Mais, que é uma soma, né? Tem que lembrar que é uma soma. O terceiro elemento vezes a frequência dele. 3 vezes 1 está aqui. Tá? Dividido pela soma de todas as frequências simples, ou frequências individuais. Então, a gente tem simplesmente que somar, tá bom? Ô Larissa, você está perguntando onde está o 4, 2, está aqui, ó. Essa linha está dizendo exatamente isso para a gente. O elemento x valendo 2 tem uma frequência de 4. Então, tem 4 vezes o 2. Ele aparece 4 vezes. Tá bom? Por isso que a gente multiplica aqui. Bom, fazer essa conta não é muito difícil, mas vocês podem conferir aí, quem quiser, por gentileza. Às vezes a gente vai fazendo assim na corrida e erra uma soma, uma multiplicação simples, eu posso ter errado. Eu acho que não. Vamos ver aqui. 8 vezes 1 dá 8, 2 vezes 4 dá 8 também, e 3 vezes 1 dá 3. Então, 8 mais 8, 16, mais 3, 19. Bateu. E essa conta aqui a gente já tinha feito. 8 com 4, 12, mais 1, 13. Então, bateu também. Só se eu fiz a divisão errada. Então, se alguém puder confirmar se dá aproximadamente aí 1,46. Bateu, né? É isso mesmo. Isso. Isso. FI, pessoal, Jefferson, Lucas, é frequência simples, tá? Sempre a frequência simples, não é a frequência relativa, não é a frequência comum, é a frequência simples. E a frequência simples representa, né, a quantidade de repetições daquele elemento. Então, o número 1 apareceu 8 vezes. O 2 apareceu 4 vezes e o 3 apareceu uma vez. Então, no fundo, eu não tenho... Eu tenho 3 valores, mas esses 3 valores, eles se repetem 13 vezes. Então, a gente sempre divide pelo total, tá? Quantidade total de elementos que eu tenho. Tá? Quem vai embaixo dividindo é a frequência total, ou simplesmente a soma de todas as frequências individuais. Tá? Soma toda essa galera aqui, ó, dá exatamente essa soma aqui, que é a frequência total, que é o N, né? O número total de elementos que você tem na sua pesquisa. Bom?
Beleza, moçada? Joia. Aí alguém me perguntou aqui, o Enzo, por exemplo, com relação ao resultado, né? Arredondamento. Ele falou, se a terceira casa depois da vírgula for maior ou igual que 5, eu arredondo? Arredonda. Vamos fazer a continha aqui, ó. 19 dividido por 13. Olha lá, deu 1,46, 15, 38. A terceira casa decimal, nesse caso aqui, é 1. Né? Então, quando é 1, 2, 3 e 4, 0, 1, 2, 3 e 4, eu mantenho do jeito que está. Então, vou parar na segunda, vai ficar 1,46 mesmo. Agora, se a terceira casa decimal, estou parando na segunda, né? Olho para a terceira. Se ela fosse 5, 6, 7, 8 ou 9, aí ia ficar 1,47. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Perfeito? Isso aqui a gente chama de média aritmética ponderada, tá? Os itens 2 e 3 são média aritmética ponderada. Tá lá na aula passada, tá naquele material que eu passei extra para vocês. E no terceiro caso, justamente, ele é muito semelhante ao segundo, né? Porque é uma tabela de frequências também. A única diferença é que os dados estão agrupados. Se você olhar para as duas fórmulas, a que está aqui em cima, né? Para o caso 2, e a que está lá embaixo para o caso 3, você fala, é praticamente igual. Só mudou um elemento. Quem apareceu aqui? Foi esse PMI, que a gente discutiu semana passada, que é o ponto médio do intervalo, tá? Da classe. Tá aí, um exemplo bem simplesinho também, para a gente fazer e conferir rápido. Né? Aqui, 3 é a quantidade de repetições, né? De valores que estão entre 100 e 200. Então, a gente tem um limite inferior é 100 na primeira classe, o limite superior é 200 na primeira classe. Na segunda classe, o limite inferior é 200, o superior é 300 e assim por diante. Você tem as frequências individuais de cada classe. Só que esses 3 elementos aqui, qual que é o valor de cada um deles? Eu não sei. Eu só sei que eles estão alguma coisa entre 100 e 200. Maior ou igual que 100, menor que 200. Mas o valor mesmo não sei. Então, uma tática que a gente usa para calcular esse ponto médio aqui, ou melhor, para atribuir um valor para esse elemento, é usar o ponto médio. Tá? E o ponto médio a gente calcula como sendo a metade do intervalo. Quando são intervalos pequenos assim, é fácil de ver. De 100 para 200, quem está na metade é o 150. Mas a forma geral de você calcular um ponto médio de qualquer intervalo é somar o limite superior mais o limite inferior, então 200 mais 100 dá 300, e dividir por 2, dá 150. Você vê que bate, né? Tranquilamente. Então, o ponto médio do primeiro intervalo aqui é a metade dele, entre 100 e 200 fica o 150, entre 200 e 300 fica o 250, entre 300 e 400 fica o 350. Bom? Sim, Ix, todas as anotações vão para o Teams no fim da aula, tá bom? Então, eu vou calcular aqui a média para essa tabela de dados agrupados, tá? Em 3 classes aí. Vou aplicar então a formulinha que está destacada ali no retângulo, é a mesma aqui. Então, vou pegar cada ponto médio de cada intervalo e multiplicar pela frequência equivalente. Então, na primeira linha aqui, o ponto médio é 150. A frequência é 3. Então, eu multiplico 150 vezes 3. No segundo, o ponto médio é 250 e a frequência é 8. Aqui, ó. E por último, o ponto médio da terceira classe é 350 e a frequência é 1. Multiplico eles. Esses 3 resultados você soma, resolve o numerador, e no denominador, novamente, é o total, né? A quantidade total sempre. No caso, é a soma das frequências individuais, que está feita aqui. Tá joia? Então, tá montado, né? Mais uma vez, se alguém puder conferir, eu agradeço. Não é muito difícil aqui também, mas aqui vai dar 450, aqui vai dar 2.000 e aqui vai dar 350. Então, 2.000, 350, 450 dá 800, 2.800. Bateu. Dividido por 12. 233,33. 2.800 dividido por 12. 233,333. Mais um caso que a gente vai arredondar, vai truncar na segunda casa decimal. E não precisa fazer o arredondamento para mais. Tá? Porque a terceira casa decimal é 3. Tá? Então, obrigado aí, pessoal que está confirmando, Vitória, Ricardo, Enzo, confirmando as continhas em tempo real comigo aí.
Bateu, né? Muito obrigado. Fechou. Então, a gente fez os 3 casos possíveis para a média. Feito. A gente fez semana passada com outros exemplos, outras aplicaçõezinhas. Estou relembrando só, tá? Na sequência, a gente vai para a mediana. Mediana é o segundo ponto. Seria a nossa segunda medida de tendência, tá? Então, aí sim, a mediana é o cara que está no meio, exatamente no meio. Tá? Na verdade, é o valor daquele elemento que está no meio. Então, a gente tem dois conceitos aí. Primeiro, eu tenho um dado conjunto ou uma dada tabela com vários elementos, várias frequências, várias repetições ali. Aí, o que a gente faz? Deixa eu repassar aqui, porque tem gente perguntando coisa do outro ponto aqui. Ó. Então, deixa eu voltar, só recapitulando aqui, ó, rapidamente, então. Ponto médio, tá? Para quem não pegou a ideia. Ponto médio tá aqui, ó. É isso. Tá? Você vai pegar vai olhar para a classe, por exemplo, essa última classe aqui. O ponto médio vai ser, basicamente, vai somar esse cara, né, o limite inferior, mais o limite superior, vai fazer uma média. Por isso que chama ponto médio. Soma aí, ó. 300 com 400 dá 700. Dividido por 2 dá 350. O ponto médio é 350. Está explicado o ponto médio. E a questão... Laura, beleza, já pegou a ideia aí, né, Laura? Joia. Então, fechou. Bateu aí. Não era do ponto médio, era outro aluno, mas a sua questão acho que você já pegou aí. Joia. Então, prosseguindo, o que a gente tem aqui na mediana? Agora sim, a mediana é o elemento que está no meio, Tá? Então, primeira coisa, você tem que encontrar que elemento é esse. Essa é a formulinha que te dá a posição, né? A classificação ali, o ranking. Qual é a posição, né, ordinalmente falando, do elemento. Então, se tem, sei lá, vamos pensar assim, tem sua mão, eu fiz o exemplo da mão, justamente, semana passada, 5 dedos, né? O dedo do meio é o terceiro, tranquilamente. É o dedo número 3, tá? Então, a posição você encontra com essa formulinha. O total, n, mais 1, então no caso da mão é 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, a gente dá a posição. É o que você tem que fazer, a leitura desse valor. Né? O terceiro elemento, qual que é o valor dele? Aí você vai lá na tabela, ou vai lá no seu conjunto, e lê o valor. Né? Então, tem duas situações. Isso, Lucas, era tudo frequência simples, tá? A gente vai entrar com frequência acumulada agora aqui na mediana. É interessante a gente também, além da frequência simples, da coluninha da frequência simples, também ter a coluna da frequência acumulada. Eu já vou mostrar nos exemplos, mas antes disso, para discutir a questão do elemento mediano, é importante a gente ter em mente duas coisas, né? O total de informações que você tem é sempre um número, né? Esse número vai ser par ou vai ser um número ímpar. Se o número for ímpar, que nem o exemplo que eu acabei de dar, minha mão tem 5 dedos, n é ímpar, então você vai fazer o cálculo do elemento mediano e vai te dar o número inteiro, né? O resultado. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Agora, se você estivesse estudando um caso lá com, tem uma tabelinha ou um conjunto simples com 6 elementos, Então você faz lá a conta do elemento mediano, vai ser 6 mais 1 dividido por 2, vai dar 7 por 2, que é 3,5. Então não existe o elemento 3,5. Tá? É o caso então quando o n, esse cara aqui, ó, é par. Né? A gente cai na situação de baixo. Vai te dar um número quebrado. Então, o 3,5, né, você pegar 6 elementos, 2, 3, 4, 5, 6. O 3,5, a metade, né, claramente, a metade é mais ou menos por aqui mesmo, entre o 3,5. Aí como é que você faz para calcular a mediana? Você faz a leitura do elemento anterior, do posterior, né, então do elemento 3 e do elemento 4, vê quais são os valores deles, e faz uma média simples, soma os dois e divide por 2, tá? É exatamente o que está descrito aí nas setinhas. Não tem muito segredo, não. Tá? Então, 3 observações, que foram faladas semana passada também. Então, se a gente tem um conjunto simples, né, os dados estão ali fornecidos, você saiu perguntando as idades das pessoas e perguntou para 10,
11, 3 ou 7 pessoas, tanto faz, você tem 7 valores ali. Antes de encontrar o elemento mediano e qual é o valor do elemento mediano, a gente sempre deve organizar, os elementos em ordem crescente ou decrescente. Tá? Primeiro organiza, e depois você calcula o elemento mediano. São 7, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então, o quarto elemento, quanto vale o quarto elemento? Depois de organizado, os dados em sequência crescente ou decrescente, tanto faz. Em geral, é mais fácil pôr na ordem crescente, eu acho, mas tanto faz. Você vai lá e faz a leitura. Não, o quarto elemento vale 47 anos, tá? Então, a mediana é 47 anos. Tá bom? Então, alguém aí pediu um exemplo, né? Bem rapidinho aqui, ó. Imagina então que você tem os dados seguintes, ó. 1, 2, 3 e 4, tá? Aqui, ó. Foi na creche lá e perguntou a idade das crianças. Pegou 4 crianças e, por sorte, você pegou... As crianças têm 1, 2, 3 e 4. Na verdade, podia ser 4, 2, 1 e 3, mas aí você já colocou na ordem. Quero calcular a mediana. Meu N aqui, o total é igual a 4. Beleza. Qual que é o elemento mediano? Total mais 1 dividido por 2. 5 por 2 dá 2,5. Beleza? Beleza. Mas a gente não tem o elemento 2,5. Tem o elemento 1, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Inclusive, só para não gerar falsas expectativas aí em vocês, deixa eu até trocar esses números para não ficar muito, né? sei lá, 3, 4 e 7. Pronto. Só para não ficar parecendo que o valor do elemento é igual à posição dele. Então, só para não rolar isso. Então, não tem o elemento 2,5. E, de fato, a metade está bem aqui, assim. Né? Então, vou pegar os dois números, os dois elementos. O elemento 2 e o elemento 3, né? O 2,5 está justamente aí no meio. E vou fazer uma média deles. Então, vou fazer 3 mais 4 dividido por 2. 7 por 2 dá 3,5. Aí. Então, aí a gente tem a mediana. Isso aqui é a nossa mediana. 3,5. Tá bom? O número par ou o número ímpar só quer dizer o total, né, de elementos que você tem. Se você tem uma quantidade total par ou ímpar, vai te dar um caso ou outro. Tá? Em geral, se for ímpar, vai dar um número inteiro, você vai fazer a leitura simplesmente na tabela ou no conjunto do valor daquela posição. Não, nessa posição aqui o elemento vale tanto. Agora, se o total de elementos seu for par, como é o caso do exemplo aí que eu acabei de fazer, em geral, né, você vai calcular o elemento mediano e vai dar quebrado. Então, você vai na posição 2,5, não tem, né? Eu pego o 2 e pego o 3. O 2,5 está entre o 2 e o 3. Então, eu pego o valor da posição 2, o valor da posição 3 e faço uma média simples entre eles. Tá? Beleza? E o que quer dizer a mediana? Exatamente. Se fosse idades aí, ó, se fosse idades, 1 ano, 3 anos, 4 anos e 7 anos, o valor da mediana quer dizer o que para a gente? A gente quer dizer o seguinte: 3,5 é a idade mediana, é a idade que está bem no meio. Bem no meio. Eu tenho 2 elementos que são menores que 3,5 e 2 elementos que estão acima, né? São maiores que 3,5. Então, 1 e 3 são as crianças que têm idade menor que 3,5 e 4 e 7 são as crianças que têm idade superior. A mediana sempre cai na metade, ela define a metade do conjunto. Tá? Essa que é a ideia aí. Já é. Se fosse com muitos números, tinha que fazer, né? Não tem o que fazer. Em geral, se fosse muitos números, na verdade, a gente não usa esse conceito aqui de conjunto, né? Aí você transforma o seu conjunto numa tabela de frequências, porque se tem muito número, geralmente tem muita repetição também de números. Então a gente monta a tabelinha de... Tá feito na semana passada, a gente fez uma com vários números, tá? Com tabela lá. Então, eu não vou deixar essa bagunça aqui não, tá? Mas tá aí o exemplo. Então, as observações que eu queria fazer com relação à mediana são essas aí, vou deixar bem pequenininha aqui no caso, no cantinho, tá, o exemplo, depois vocês dão um zoom lá no PDF de vocês e relembra, para não misturar. Beleza? Então, é basicamente isso. Tá? As observações. E aí, tem que fazer o... Né, você veja que para tabela não, para conjunto, que foi o caso que a gente acabou de fazer aqui, tá bom, Sheila?
O caso que a gente acabou de fazer aqui é um conjunto com dados, né, abertos, assim, você tem 4 informações, 5 informações, você vai lá e pega. Então, para o cálculo da mediana, a gente não aplica fórmulas, assim, quer dizer, você faz essas continhas, assim, né, para determinar o elemento central, para determinar o valor, né, você simplesmente faz a leitura. Então, para o caso 1 e para o caso 2, que são conjuntos simples e tabelas de frequência, em geral, não tem conta nenhuma a se fazer. Você determina o elemento mediano, a posição dele, vai na tabela, ou vai no conjunto e faz a leitura, tá? E é justamente o que eu estou falando aqui no item 2. Se você tiver tabela de frequência, é ideal que a gente tenha a frequência acumulada crescente, uma coluna também, porque é muito mais simples de você identificar aí quem é que é o seu elemento mediano, tá? Vou fazer um exemplo já, vai ficar... Quer dizer, a gente fez o exemplo disso na aula passada, foi a última coisa que a gente fez na aula passada, inclusive. Tá? E o detalhe, o terceiro detalhe, a terceira observação... Sei lá, a questão do número ser ímpar ou ser par é indiferente, tá bom? Acho que você pediu para eu subir aqui, estou voltando de novo, tá? O número ímpar é a quantidade de valores que você tem, tá? Se o número for ímpar, eu dei um exemplo aí da mão, né? A nossa mão tem 5 dedos, tá? Então, é um número ímpar, o n é ímpar. Então, total de 5 informações, assim, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta. Então, sempre que você tiver um número ímpar aqui, qualquer que for um número ímpar, quando você soma 1, dá um número par. E qualquer número par dividido por 2, o resultado é inteiro, tá? Então vai dar o elemento mediano sempre vai ser um número inteiro quando o n for ímpar. É isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Tá? Então você calcula o elemento mediano, vai lá, no caso do n igual a 5, o elemento mediano dá exatamente 3. Então você vai lá na tabela e olha, ou no seu conjunto e olha. O terceiro elemento vale quanto? Vale, sei lá, 7, vale 15. Você faz a leitura, não tem problema nenhum. Já se o n for par, foi o exemplo que a gente acabou de fazer aí. Quando o n é par, né, você vai somar 1 aqui, sei lá, se for 4. Você vai somar 1, sempre que você somar 1 no número par, vai dar ímpar. No caso aí vai dar 5. Todo número ímpar dividido por 2 vai dar um número quebrado, tá? Esse aqui é o detalhe. Isso. Então, aí se o elemento mediano dá quebrado, então não existe uma posição 3,5, não existe uma posição 8,5. Então, se caiu o elemento mediano deu 8,5, você vai fazer o quê? Eu vou pegar o elemento 8, vejo o valor dele, pego o elemento 9, vejo o valor dele, e faço uma média dos dois. Somo e divido por 2. Simples assim. Tá? Tem exemplo no material da aula passada também. Tá? Exemplo feito durante a aula, e tem exemplo que a gente fez, tem no material lá também. Bom? O elemento mediano nunca vai ser 0, tá? Nunca vai ser 0. Porque é impossível. Né? Primeiro, não tem como dar 0. Você está somando 1. Mesmo que você não tivesse elemento nenhum, você vai fazer n mais 1 é 0 mais 1, vai dar 1. Dividido por 2 dá meio. Não faz o menor sentido. Tá bom? Então, para encerrar aqui, agora se a gente tem classes, né? Como no caso anterior lá que a gente fez o caso da média lá de salários na semana passada, esse tipo de coisa. Então, novamente, a gente não consegue identificar os valores individuais, tá? Então, no caso de dados agrupados em classes, em grupos, tá? O cálculo da mediana é feito da seguinte maneira, a gente usa uma formulinha de interpolação, tá? Foi aqui que a gente encerrou na semana passada. A gente determina qual que é a classe mediana, né? A classe mediana é justamente aquela em que o seu elemento mediano está dentro, né? Então, você tem várias classes lá, e a classe cujo elemento mediano que você calculou está incluído é a classe mediana, tá? E aí dentro daquela classe tem o limite inferior da classe, o elemento mediano você já calculou, tem a frequência, né, a frequência simples daquela classe, que é a chamada classe mediana, então, portanto, é a frequência mediana. E aí também tem a frequência da classe anterior, né, a frequência acumulada da classe anterior, e a amplitude da classe. A amplitude da classe a gente sempre faz a diferença entre o maior valor da classe, né, o limite superior, menos o limite inferior. Todas essas variáveis estão descritas aqui, e a gente, no fim das contas, terminou a aula passada, se olhar a última página lá, trabalhando com um exemplo assim.
Tá? Então, na verdade, isso aqui é para fazer uma recapitulação, tá? dos dois conceitos, das duas medidas de tendência que a gente discutiu, e prosseguir.